Olá, nós vamos hoje olhar a aula 13 de Física Matemática, cujo tema é Identidade de Parseval, Geometria e Completeza. Os assuntos da aula nós vamos falar inicialmente sobre a somabilidade das séries de Fourier, vamos passar pela identidade de Parseval e, finalmente, vamos falar sobre um novo tipo de convergência que chama convergência média quadrática. Esses três assuntos eles são separados, no final nós vamos juntar todos eles numa única afirmação. Em geral, as séries parciais Sn de uma função contínua não convergem muito bem ou não convergem para a função em algum ponto ou alguns pontos. Porém, as correspondentes somas parciais de Cesaro que corresponde à média aritmética dos primeiros n séries parciais de Fourier, se comporta muito melhor do que as propriamente séries parciais de Fourier. Quando uma sequência converge, a soma de Cesaro correspondente converge para o mesmo limite. No entanto, as somas de Césaros podem convergir onde as sequências divergem. Então, nós vamos primeiro examinar o que acontece quando nós fazemos uma média de Césaro das somas parciais, que chamam somas parciais de Cesaro. Ao substituir os coeficientes ANs e BNs dentro das séries parciais, nós obtivemos uma fórmula para séries parciais na forma integral, onde a dependência explícita da função f aparecia dentro do integrando. E dentro desse integrando também aparecia um núcleo integral, que no caso aqui é a função de Dirichlet. As correspondentes somas de Césaro também podem ser escritas da mesma forma. Então, a soma de Césaro parcial de ordem n-1, ela tem a dependência explícita de f, dentro da integral, e aqui aparece o núcleo integral na forma convolutiva. Também nós escrevemos da mesma forma, delta n-1 estrela f para representar essa integral convolutiva. E esse núcleo integral, que nós vamos chamar núcleo integral de Fégère, ele nada mais usando a linearidade, do que a média aritmética dos núcleos integrais de Dirichlet. Então, se eles são a média aritmética por linearidade da integral, né? Se simplesmente eu faço a média, deixa eu só voltar aqui, se eu fizer a média dos SNs variando em n, a única dependência de n é dada pelo núcleo integral. Então, se eu fizer a média aqui, por linearidade da integral, é fazer a média do núcleo de Dirichlet. Então, se ele é a média do núcleo de Dirichlet, então nós temos uma expressão aqui, que como cada um desses termos vão aumentando o número de termos na série, cada um dos núcleos de Dirichlet vai aumentando os números de termos da série, ao somar essas várias séries, nós vamos ter uma multiplicidade dos mesmos termos. O fator de multiplicidade que aparece aqui é um fator que conta quantas vezes aquele termo se repete na soma de Césaro. E esse fator é n menos n. N no denominador nada mais é do que o termo da média de Césaro. Usando essa fórmula, nós podemos usar o mesmo procedimento de escrever o cosseno em termos dessas exponenciais,
Vai envolver uma série geométrica também, mas por causa da multiplicidade, essa série geométrica vai aparecer em módulo ao quadrado. A série geométrica pode ser realizada e nós novamente vamos ter uma razão entre senos. O seno no numerador tem dependência de n, o seno no denominador não depende de n. Veja que eles aparecem ao quadrado. Bom, a vantagem da representação em termos de uma integral convolutiva para as séries parciais de Césaro é que o núcleo integral de Fegé ele satisfaz as boas propriedades de um aproximante da identidade. E, portanto, se nós olharmos essa expressão, o limite desses aproximantes vai convergir para a função f de x e a convergência se dá uniformemente em x. Consequentemente, o erro cometido pela aproximação das médias de Césaro à função f de x, das somas parciais, para qualquer função contínua, ela converge uniformemente para zero quando n tende para infinito. Então, aqui eu faço o gráfico da função núcleo integral de Fegé, variando n de 5 a 50. Então, novamente, nós temos a mesma propriedade. Essa função está concentrada numa dada região perto da origem, significativamente. Fora, ela oscila. Aqui, as oscilações são todas positivas, não tem valores negativos, envolve apenas o quadrado da razão dos senos. E à medida que n vai para infinito, essa localização fica cada vez mais próxima da origem. E observe que a altura vai para infinito. A razão que a altura vai para infinito é porque a integral sob essa curva é mantida igual a 1. E como os termos que estão fora dessa vizinhança estão oscilando de forma positiva, mas estão indo para zero também, então toda a área sob a curva está concentrada na vizinhança. Fora da vizinhança, que é essa região de 1, por exemplo, até 3, o que ocorre são flutuações todas positivas e à medida que n vai crescendo, essas flutuações ficam cada vez menores. Aqui eu coloco uma função contínua, bastante irregular, ela é parecida com aquela função, na verdade ela é constituída com módulo seno, mas eu faço uma soma esparsa do seno. Isso significa que a soma de termos, o índice do seno está crescendo rapidamente e, portanto, ela é bastante irregular. Essa função ela pode se aproximar, é uma função contínua, porque essa série, mesmo quando n vai para infinito, é majorada por uma série que converge pelo teorema W de Weierstrass. Essa função é uma função de termos contínuos, converge uniformemente, tem que ir para uma função contínua, mas ela é bastante irregular. A série vai se aproximando muito bem dessa função irregular, exceto na origem. Então, o núcleo de Dirichlet, o que acontece é que, se nós olharmos para o termo mais importante da série, seria a função com n termos e a enésima ordem da série de Fourier. O que vai acontecer é que, em vez de ela ir para zero, ela tem esses picos que vão continuar subindo acima de zero até infinito. E, portanto, a série de Fourier dessa função bastante irregular, a gente vê que não converge. No entanto, a soma de Césaro converge para essa função também, bastante irregular. Bom, voltamos agora à identidade de Parseval. A identidade de Parseval é uma relação entre a integral do quadrado da função f e a soma do quadrado dos coeficientes. Então, nós estamos integrando f ao quadrado e os coeficientes de Fourier eles estão somados quadraticamente. Isso é uma
identidade. Por intermédio dessa identidade, nós podemos obter valores exatos de séries. Por exemplo, se eu somar a série 1 sobre n ao quadrado, o valor dela é π² sobre 6. Se eu somar essa série aqui, que é 4n ao quadrado menos 1, 1 sobre esse valor ao quadrado, somar com 1 vai dar π² sobre 8. Esses valores aqui, exatos dessas séries, elas são obtidos quando a gente substitui as f's e os coeficientes que nós obtivemos no exemplo 1 e 2. Então, eles, apesar de ter essa possibilidade de somar a série para valores fixos, né, bem determinados, ela também tem uma importância na determinação da convergência uniforme, que nós vamos usar mais para frente. Sob certas condições de continuidade e diferenciabilidade, nós vamos mostrar por essa relação que a série parcial de Fourier converge uniformemente para f. Isso nós vamos ver na próxima aula. Nessa aula, mostraremos que essa identidade ela é equivalente à convergência em média quadrática das séries parciais de f para f e daremos uma interpretação geométrica para ela. Então, para isso eu vou usar uma nomenclatura que vai fazer uma relação com uma aula anterior que nós já vimos sobre os coeficientes de Fourier. Então, eu vou denotar por essa letra n ao quadrado todas as funções que são quadrado integráveis. O que eu quero dizer? Toda vez que f e f ao quadrado no intervalo menos L e L for integrável por Riemann. Com uma combinação linear de duas funções f e g de quadrado integrável continua sendo de quadrado integrável, essa classe de funções de quadrado integrável forma um espaço vetorial. E como espaço vetorial, ela tem essa propriedade de que a norma nesse espaço, em analogia aos espaços euclidianos, ela é finita por hipótese. Então, se nós olharmos, por exemplo, por analogia, eixo 1, 2 e 3, se nós tivermos os versores E1, E3, E2, a norma de qualquer vetor x no espaço euclidiano é a soma dos quadrados das componentes em cada um dos eixos. Aqui a analogia é que, em vez de nós somarmos nas projeções em cada um dos eixos, nós estamos fazendo uma integração do quadrado, seria as componentes, né, tomado raiz quadrada. Isso define, então, a norma estabelece uma noção de distância, assim como a norma do vetor estabelece a distância da origem até o ponto onde o vetor aponta. Essa norma aqui, ela estabelece uma noção de distância, de tal maneira que quaisquer dois elementos desse espaço, a distância entre eles é medida pela norma. Dizemos que uma sequência de elementos, de funções que são quadrado integráveis, converge em média quadrática para uma função, se essa distância de cada um dos elementos da sequência com respeito a f tender a zero quando n tende a infinito. Observe que essa norma ela é advinda de um produto interno, e eu vou denotar esse produto interno dessa maneira. Então, qualquer dois elementos desse espaço, eu defino o produto interno como o produto das duas funções no ponto integrado no intervalo, e aqui essa menos L no denominador eu estou pondo por conveniência. Portanto, o erro quadrático médio ele é escrito como sendo: eu olho a diferença em cada ponto da função com a sua
aproximação de ordem n da série. Essa diferença é elevada ao quadrado e eu integro sobre todos os pontos do intervalo, divido por L. Então, esse é, por definição, o erro médio quadrático. E esse erro médio quadrático nada mais é do que nós estamos olhando a distância no espaço das funções de quadrado integrável da enésima aproximação da soma parcial de f à função f. Dizemos que duas funções f e g elas são ortogonais e escrevemos f ortogonal a g se o produto interno for igual a zero. As funções trigonométricas nós havíamos visto a cosseno e seno de nπx dividido por L. Para todos os n's inteiros, para seno e cosseno, e também a função constante, elas são ortogonais entre si. Então, a ortogonalidade nós medimos de acordo com essa noção de produto interno. Para facilitar, nós vamos agregar todas as funções senos e cossenos com um único nome, que eu vou chamar φn. Quando n igual a zero, nós estamos nos referindo à constante, 1 sobre raiz de 2. Quando n é um número par, por exemplo, 2k, φ de 2k significa o cosseno de kπ sobre Lx. E quando n é um ímpar, por exemplo, da forma 2k menos 1, então φ de 2k menos 1 é o seno de kπ, faltou um x. As relações de ortogonalidade que nós deduzimos na aula 1, elas se resumem à seguinte expressão. Se eu tomar o produto interno dessa função com índice n, por uma função com índice m, esse produto interno vai ser 0 se diferir n de m e vai ser 1 se for igual a m. Reescrevemos de forma mais compacta as séries parciais, agora em termos dessas funções que são ortogonais. Na verdade, elas são ortonormais. Isso significa que, além de serem ortogonais, né, e que é essa expressão, qualquer que seja n diferente de m, elas têm a propriedade de que φn ao quadrado igual a 1. Significa que quando eu tomo ela com ela, o produto interno dela com ela, nós vamos obter a unidade. Então, reescrevemos as séries parciais, renumerando os coeficientes. Os coeficientes C0 correspondem à projeção de f no vetor φ0. Os coeficientes CNs correspondem à projeção de f nas direções φn. E, então, para o 0 é uma constante, para o n, se o n for par, significa o coeficiente AK, e se for ímpar, significa os coeficientes BK. Então, nosso objetivo é mostrar que o erro quadrático médio, como nós definimos, ter uma expressão do lado direito como sendo, aqui é a norma ao quadrado de f corresponde à integral de f ao quadrado dividido por L. E esses termos aqui são a soma dos coeficientes ao quadrado. E se nós escrevermos em termos dos coeficientes CNs de forma mais compacta, nós temos então a soma dos coeficientes ao quadrado. O lado direito aqui, nós percebemos que quando n vai para infinito, esse lado direito igual a 0 corresponde à identidade de Parseval. Então, nós temos a seguinte afirmação: esse erro tende a 0 quando n vai para infinito, sem somente se a identidade de Parseval é satisfeita. A coleção dos polinômios trigonométricos de ordem menor ou igual a n, ela pode ser escrita dessa maneira, onde esses coeficientes aqui não precisam ser os coeficientes advindos de uma função, como coeficientes de Fourier de uma função. Eles podem ser escolhidos arbitrariamente. Então,
De um modo geral, se eu considerar todos os que a gente chama polinômios trigonométricos de grau igual a n, eles têm uma expressão dessa forma e eles formam um subespaço dentro do espaço das funções de quadrado integrável que tem dimensão 2n mais 1. Veremos em seguida que a enésima série de parcial de Fourier de uma função f é um polinômio trigonométrico de grau no máximo n. E esse polinômio é o que melhor se aproxima em média quadrática da função f. Mostraremos primeiramente que o vetor que corresponde a subtrair de f a enésima série parcial de Fourier, ele é ortogonal a esse subespaço formado por todos os polinômios de grau menor ou igual ao grau n. Então, para isso, o que nós fazemos é tomar o produto interno de uma dada elemento do conjunto ortonormal que nós estamos definindo com vetor f menos Sn. E se nós usarmos a linearidade na segunda entrada do produto interno, nós podemos escrever primeiro o produto interno de φn com f e depois o produto interno com a série parcial que tem essa expressão. E, novamente, se eu usar a linearidade nessa expressão, essa soma com os coeficientes pode ser retirado fora do produto interno, né, como está feito aqui. Saiu fora do produto interno. E, devido à ortogonalidade, o único termo dessa soma que sobrevive, que é diferente de zero, é o termo que o m coincide com n. E esse termo dá exatamente esse valor e, portanto, esse produto escalar é zero. Por conseguinte, se nós considerarmos qualquer polinômio trigonométrico de grau menor ou igual a n, e tomarmos o produto escalar com vetor f menos a aproximação da enésima aproximação de Fourier, parcial de Fourier, nós vamos usar a linearidade na primeira entrada, significa que eu vou retirar fora da integral a soma com coeficiente, que está aqui. E vai resultar o produto interno da função φn com um vetor que nós acabamos de mostrar que são ortogonais. E, portanto, para qualquer elemento que é um polinômio, né, que faz parte desse subespaço de Ln, esse vetor é ortogonal a ele. Em particular, esse vetor aqui ele é ortogonal a um polinômio especial, que seria aquele que nós obtemos pela expansão de Fourier, mantendo apenas n termos. E, devido a ele ser ortogonal, a gente pode usar um teorema de Pitágoras, que diz que se nós tivermos dois vetores ortogonais, dois vetores A e B ortogonais, o vetor é a soma, o vetor diferença. O C é o vetor A igual a soma de B com C, A menos B. Então, se nós tivermos um triângulo retângulo, um vetor A e B que são ortogonais e o cateto, o vetor cateto C, a gente escreve que o comprimento desse vetor ao quadrado é igual à soma do comprimento ao quadrado dos catetos. E aqui nós podemos fazer exatamente a mesma coisa. Então, nós temos, aqui podemos entender esse plano que eu chamei Pn, o plano onde mora todos os polinômios de grau menor ou igual a n. E
vou chamar essa direção a direção ortogonal a esse plano. Se nós olharmos qualquer vetor f, que é quadrado integrável, então significa... Esse é o plano dos polinômios, essa direção é a direção que envolve todas as outras direções. Então, se eu pegar um vetor que não está nessa direção, nem no plano, então eu tenho uma parte que corresponde à projeção desse vetor no plano. Esse vetor aqui é a aproximação Sn da função f por Fourier. E esse vetor que está aqui é f menos Sn de f, na direção ortogonal. Então, nós podemos usar da mesma forma que nós conhecemos o teorema de Pitágoras também para essas funções, que diz o seguinte, o comprimento do vetor f tem que ser igual à soma dos comprimentos dos catetos. Quem são os catetos? Um deles é f menos Sn e o outro deles é a própria aproximação enésima, série parcial de Fourier. Então, temos a soma dos catetos. Essa fórmula aqui praticamente já nos dá a identidade de Parseval. Nós identificamos essa quantidade ao quadrado, é o próprio erro quadrático médio da função com respeito à aproximação de Fourier de ordem n. Essa função aqui também aparece, tudo que precisa ser feito é mostrar que esse comprimento é a soma dos coeficientes ao quadrado e passar esse termo para o lado de cá com sinal menos. Então, vamos examinar a norma dos aproximantes, né, da enésima série parcial de Fourier de f. Então, essa norma, na verdade, é o produto escalar dela com ela mesma. Cada um deles é expresso como uma série de Fourier, que na nossa anotação está escrita dessa maneira. O produto interno é um objeto que é bilinear, é linear nessa entrada e linear nessa entrada. Então, nós podemos tirar fora do produto interno a soma com os coeficientes nas duas entradas. O que resulta é o produto interno desses elementos que são ortonormais. Se n for diferente de m dá 0, se n for igual a m dá 1, isso significa que essa série dupla se resume a uma série dos coeficientes ao quadrado, e nós vimos que essa série é exatamente a 0 ao quadrado sobre 2 mais... como nós queríamos ver. Então, quando nós passamos ela para cá com sinal negativo, nós obtemos a igualdade de Parseval. Quer dizer, o erro é dado pela... se o erro for 0, a igualdade de Parseval é satisfeita. Então, nós temos ainda que mostrar que o polinômio de Fourier, de grau menor ou igual a n, dentre todos os polinômios, aquele que se aproxima de f melhor na forma de média quadrática. Então, para isso, nós vamos olhar o erro de um polinômio trigonométrico qualquer. Então, nós vamos olhar esse erro e comparar com o erro obtido pela aproximação de Fourier. Então, nós vamos escrever a distância entre f e esse polinômio arbitrário de ordem n como sendo a diferença de f com um polinômio trigonométrico mais a diferença do polinômio trigonométrico de Fourier com um polinômio arbitrário.
e observar que essa diferença desses dois polinômios é um polinômio de grau menor ou igual a n. E, novamente, nós vamos usar o fato de que essa f menos Sn ele é ortogonal. Isso é ortogonal a todos os polinômios trigonométricos. E aplicar Pitágoras. Então, por Pitágoras, a gente sabe que esse vetor, o comprimento desse vetor ao quadrado, ele é igual ao comprimento desse vetor ao quadrado, mais o comprimento desse vetor ao quadrado, que são ortogonais entre si. Então, novamente, nós vamos estabelecer essa relação através dessa expressão. Aqui a gente conclui passando esse termo para o lado de cá com sinal menos. O erro quadrático médio das séries parciais de Fourier é dado pelo erro quadrático médio de qualquer polinômio, menos uma quantidade que é estritamente positiva, e, portanto, isso estabelecemos essa desigualdade. Então, por fim, nós temos que provar que a convergência dessas sequências, que as sequências de erro convergem em média quadrática. As séries parciais convergem em média quadrática, isso significa que o erro médio quadrático tem que ir para zero. Então, nós vamos usar essa desigualdade que está aqui para mostrar isso. Então, essa relação que acabei de escrever aqui, ela é válida para todos os polinômios trigonométricos. Em particular, se nós escolhermos o polinômio trigonométrico que é a aproximação parcial de Cesaro, nós obtemos uma desigualdade que o erro quadrático médio das séries parciais de Fourier é menor do que o erro quadrático médio das séries de Cesaro. Como as séries de Cesaro elas convergem uniformemente, o erro quadrático médio pode ser estimado tomando o máximo valor em cada ponto da diferença entre a f e a média de Cesaro. A integral que resulta quando nós tirarmos o máximo valor dessa diferença ao quadrado vai integrar a constante igual a 1 de menos L a L, então tem esse fator 2 que cancela o L. E nós sabemos que essa quantidade, devido à convergência uniforme, ela vai para zero para todo ponto x. E como consequência, se essa quantidade vai para zero, o lado direito vai para zero, isso é positivo, também tem que ir para zero, portanto, estabelece a convergência. Aqui. Eu vou parar por aqui nessa aula. Na próxima aula, nós vamos retornar ao problema da condução do calor com toda a experiência que nós obtivemos sobre convergência das séries de Fourier. Obrigado.